Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Vício Infantil. Chegará o tempo em que as crianças não terão mais anticorpos suficientes para sobreviverem aos efeitos causados pelos danos que causamos à Terra. Hoje, para que uma criança sobreviva à infância, basta não deixar faltar alimento nem água. Amanhã, para que uma criança sobreviva, será necessário um kit parecido com o de astronauta. Máscara de gás, cilindro de oxigênio, doses de aerosol e muito, mas muito mesmo protetor solar. As crianças nascerão viciadas em remédio, já que a saúde será artigo de luxo, quando não, lembranças de retrospectiva de final de século. Os brinquedos de estimação serão todos baseados em realidades virtuais, onde aparecerão as imagens no visor das máscaras de gás e, embora haja destruição e cinza na Terra real, cada jogo levará, de acordo com o seu preço, diferentes cores e belezas naturais. Os animais serão cibernéticos e, ainda assim, precisarão flutuar dentro de bolhas infladas com gás hélio para que não sofram radiações e, com isso, o dono seja bonificado com o aumento de prazo da licença de uso. Todas as crianças nascerão falando. Aliás, haverá um aparelho que, grampeado detrás da orelha, como quem hoje perfura brinco em bebês meninas, fará a leitura da manifestação e conseguirá reproduzir em palavras o que a criança está necessitando. Evolução não, acomodação. Porque com isso o músculo da língua atrofiará e as gerações futuras tirarão a língua como quem hoje faz fimose. Os celulares ocasionarão uma mudança genética nas crianças futuras. De tantas pessoas atualmente andarem de cabeça baixa atualizando suas redes sociais, em breve, enquanto os homo sapiens foram se erguendo, as pessoas estão se curvando. Nascerão sujeitos a adaptações. Mas se seus pais, quanto mais o tempo passa, mais se curvam diante da tecnologia, não há por que serem eretos. Pós-script, não vale a pena ser criança do futuro. 6 de dezembro de 2014, 20 horas e 56 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Defumando nossos tênis. Romântico a princípio. Um poeta, seu cigarro, 2 pares de tênis em cima da mesa apontados para o mesmo precipício, por estarem colados. Acende, puxa, não passa por falta de opção. Mas à noite, a dona de um dos pares chega. Aí não tem outra opção a não ser passar aceso. Enquanto meu par de tênis com o dela continuam lá, céticos, prontos. Decorando aquela mesa com 2 princípios, da minha história e da dela, que hoje andam ao lado, mas vejam bem. Meus tênis parecem com o da Mônica, os dela com os do Eduardo. 16 de fevereiro de 2019, 11 horas e 2 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Poesia de Sangue. Escorre poesia toda vez que chora um peito, mas poesia sangra toda vez que um peito chora. Do poeta quem fala, mas poeta é sem ofeito, e selo está ligado a um defeito, derivado do olhar humano que não sabe contar as horas. Esclareço, eu conserto. Poeta usa sangue como tinta, pinta quadro sem defeito, morre por um dia, acha justo, porque acha melhor ter sangue escorrendo pelos dedos a ter que assistir apenas um peito jogando sangue pelo ralo. Ferida aberta se cura, resolvido. Poesia escrita vira história. Morre o personagem, o poeta, morre a tinta e a caneta, mas não morre a poesia. 2 litros de sangue por um livro? Te assusta saber que ando sangrando 2 litros por dia? 14 de fevereiro de 2019, 7 horas e 22 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Em tempos de empregos difíceis, arte brota. Lutei para me tornar um favelado qualificado. Fiz dívidas para responder dúvidas. Adquiri títulos para encarar o trabalho escravo. Não me contratam mais, pois temem que eu me torne o senhor.
não é para menos. Em dezembro, escrevi porque amei. Em janeiro, porque não me contrataram. Se para alegrias e tragédias escrevo livros inteiros, contratar-me em tempos de empregos difíceis é correr um sério risco de acordar personagem. Ao gerente, porém, só digo: preciso pagar os sapatos que comprei, fiado, para me enquadrar ao quadro. Comi, né? Assanhado. Agora sou obrigado a pagar os sapatos sendo um lindo poeta. 27 de janeiro de 2019, 15 horas e 36 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Um cotidiano. Eram 4 de pele treta, daqueles que facilmente são chamados de delícia, ouvindo Racionais, fumando, sorrindo, mais pretos, ao caminho do rodízio, desejando uma boa pizza. Mas o que seria um jantar acabou virando notícia, pois os 4 belo preto trombaram uma velha polícia. Truculenta, nem abordou, atirou, naquilo que justificaram seu excesso de característica. O som contribuiu, lógico, o cigarro e a felicidade. O vagabundo realmente anda fumando e sorrindo à toa. Mas que eram cidadãos eram até artistas. Aqueles homens que, como santos, saíram para jantar e voltaram para casa mortos. Apenas corpos de gente que não mais passeia. Repousa em uma fatídica estatística. 6 de novembro de 2017, 11 horas e 31 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Caos poético. Caos de poesia na cabeça das pessoas, de forma a deixá-las malucas do tanto de informação que há de as invadir, habitar. Tantos nomes, tantos meios, tantos assuntos, ensinamentos atemporais das mais distantes nacionalidades, devaneidades, metricidades. Com quantos anos nós brasileiros aprendemos sobre métrica mesmo? E sobre armas? Que a poesia de cada lugar nos atinja sem nenhuma limitação, sem senso baseado em poucas vontades, poucas verdades. Invade, ó poesia, ainda que de forma desordenada, sem limite de entrada nem saída. Um caos que talvez nos leve a uma terrível loucura, mas já pensou uma família atingida por 80 poemas? Estranho deveria ser uma família atingida por 80 balas, mas parece que é uma opção do povo brasileiro. Dessa forma, falar de poesia é se sentir um peixe fora d'água, frito, porque vítimas de tragédia por aqui é mais comum que vítimas de Carlos Drummond de Andrade. 18 de abril de 2019, 13 horas e 31 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Um diagnóstico do amor. Falar desse sentimento que não pergunta, chega, senta a pança, lava a trouxa, suja a louça, resmunga, mas te bate o peito, tu acha lindo. Aí se afunda, porque balança é instrumento que pesa a todos, e quando apenas uma das partes fica bobona, enxergando mar de rosa até no caminho dos tolos, porque não sou doutor, mas se eu fosse, de único diagnóstico, amor quando não mata aleja, então se proteja, se possível se benza e entenda, se não foi muito parecido com atropelo, se não foi lenda, é porque devem ter diagnosticado errado. Amor não foi, pois quando se vai deixa fenda, quando fica faz estrago, em excesso deixa magro. A dose certa é um dilema, mas se prenda. Perdido fique por quem te faz se sentir amado. Se renda, vítima sem culpado, de quem atira com o peito, morto de apaixonado. 15 de março de 2019, 7 horas e 48 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Uma canção para o futuro. Uma homenagem ao meu filho Francisco Heitor. Há um ano nasce meu amado Heitor, 20 de novembro. O horário? Nem lembro, mas deveria vir em dezembro. O sacana se antecipou. Que dirá nascer no mês de Cristo? Dei à luz a um divino.
Sexo masculino, mas ainda um menino que nasceu no dia do negro. E seu pai, um pisciano, mal pôde acreditar na transformação. Ontem, um empregado. Hoje, artista por convicção. Um tanto triste pela situação, pois ainda que hoje estejamos abraçados, falta dinheiro para presente comprado. Sobra amor no coração. Mas como uma criança admira uma canção? Já sei, vou escrever pro futuro dela. Porque a literatura, meu filho, é a arma que faz o papai um herói daqueles. Bem grandão. Feliz aniversário. Beijo, te amo. 18 de novembro de 2018. 15 horas e 13 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo Fortaleza, Eleições 2018. Um povo desempregado disposto a executar qualquer serviço balança a bandeira. Um povo desiludido, cansado de regurgitar seu voto, coça a cabeça. Um político desesperado disposto a servir por qualquer voto balança o povo, se coça disposto a iludir qualquer cabeça, mas executa a mesma política e isso sempre custa as mesmas cabeças. Povo desiludido, cansado, regurgitando em cima de político, mas se vê sem cabeça quando está desempregado. Crime sem culpado. Aliás, para votar estou atrasado. Sou povo disposto, qualquer voto coça, mas enxergo adiante um longo caminho que nos leva para a roça. Pois um povo desempregado disposto a executar qualquer serviço até se coça, mas isso nunca será suficiente para estarmos bem governados. É difícil perceber quem é culpado? Imagina. Difícil é consertar essa jossa. 8 de outubro de 2018, 8 horas e 33 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo Fome. Quando a tripa de dentro enrola, puxa toda a atenção para o centro. Quando a fome no bucho assola, todo bicho balança ao vento. Mas há tanto tipo de fome que o bicho nem sempre a mata. Quando a fome do bucho some, outra fome no bicho engata. Há de ter mais que o seu nome, e isso é o que o consome. Se esquecer da fome do bucho, cego pelo terno e gravata. Disso o homem não se trata. Falo da geração viva o luxo que, para manter o seu alto custo, ignora quem tem fome de lata. Lata. E antes de fazer mais uma conta, considere a fome de quem sempre te amedronta. 10 de junho de 2018, 11 horas e 33 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo Realengo, 2011. Em 7 de abril de 2011, um jovem chamado Wellington Menezes de Oliveira feriu 22 pessoas e matou 13, incluindo-se, no Rio. O rapaz tinha seus traços de aversão aos costumes normais da sociedade, mas era ignorado até o dia em que decidiu mostrar-se de uma forma cruel, matando pessoas que não tinham sequer senso de defesa, que dirá capacidade de revide. Ele foi, antes de um idealista, um covarde, que poderia ter atacado merecedores, e não indefesos, crianças incapazes de entender por que chegaram ao céu enquanto seus amiguinhos ainda se divertem no recreio. Embora não possamos condenar o cara, deixemos Deus tomar conta do julgamento. Fiquemos apenas com a análise dos fatos ou suposições das imagens. Ele não estava em um dia são, creio eu. Loucuras afloradas, planejadas, acima daquilo que os corações suportam. Ele não estava em um dia são. Tão somente por isso, os policiais que viram os últimos momentos do Wellington não conseguem entender como é que um homem desfilava dentro de uma escola com a cabeça de fogo, olhos negros como a imensidão, armas nas mãos, sem alma nem controle sobre seus atos. O jovem não passeava com o semblante de ser humano. Ele não era mais um ser humano naquele momento, mas um demônio. Fosse ainda uma pessoa, ele teria abraçado cada criança daquela e não atirado em suas barriguinhas e crâniozinhos. 4 de janeiro de 2015, 12 horas e 20 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020.
Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Seu nome é doce. Seu nome é doce, mas soa como corte. Reclama, resmunga, fala mal da barba. Quanto mais conquista, mais reclama da sorte. Fraca, mas só se retrata forte, para dizer que é o caule do pau, onde só vejo farpa. A conheci com um papo celeste. Esquecemos por um momento que era ambiente farra. Não a admirei, reprovada no teste, mas só pelo seu dito, tu não cabes em minhas vestes? Casarei com ela, acredita? Só de marra. 22 de dezembro de 2014, 8 horas. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Daniel na Cova dos Milionários. Com um copo na mão, na outra o celular, comemorando a vitória do time do coração, dirigia seu possante na Avenida Beira-Mar. Olhando para o mundo inteiro, achando ser dono por ter dinheiro, atropelou um cidadão que pretendia ir trabalhar. O José seguiu para o SUS, o burguês para o condomínio. Os nomes faziam jus no que diz quem tem domínio sobre a vida na cidade grande, que não adianta ter paz de Gandhi. É preciso sangue esparta, a guerra do bom caminho. No hospital havia grito, choro, ranger de dentes. No hospital havia gente sem expectativa de vida. No hospital havia cidadãos que sequer se mantinham quentes, enquanto no condomínio, uísque nas feridas. Um pai dizia: filho, vou sobreviver. O filho responde: claro, Deus não nos abandonará. Enquanto na classe A, o filho sorria ao ver o contato do pai lucrando para o processo arquivar. No condomínio havia visita de amigos e empresários. No condomínio havia presentes para espantar a depressão. No condomínio havia promotores, juízes e mesários tentando jogar as leis de encontro ao cidadão. A perna direita do Zé nunca mais foi a mesma, mas mancando foi preciso voltar a trabalhar. Após 6 meses de licença, a família foi à Sé para pagar promessas dessas que o mundo admira a fé. Mas não me pergunte sobre o agressor que, por fim, voltou a farrear, colocando a vida de outros Zés em risco. Ganhou um carro novo para o trauma do acidente esquecer. Frequentava a favela a fim de sustentar seu vício, enquanto seu pai se preocupava em como suas posses manter. E foi assim que terminou a história dessa comum comédia, da vida cotidiana onde só o pobre conhece a tragédia, de filhos que têm de sobra versus pais que não conseguem ter. Alta velocidade, dessa vez sem motivo. Tinha como combustível a ausência de sensatez. Daniel, no covil dos milionários, nunca teve um pai presente, usando isso como desculpa para não ser o bom burguês. Enquanto Zé se esquivava, dia após dia, de um novo acidente, Daniel se acidentava nessa vida pela última vez. 17 de janeiro de 2015, 16 horas e 24 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: A Festa dos Derrotados. Fui comemorar a vitória com os aliados, mas quando cheguei por lá também estavam os derrotados. Apertaram minha mão e me deram os parabéns por merecer mais do que eles a posse pelos seus bens. Passei a comemorar a atitude admirável dos que não se envergonharam em reconhecer o meu troféu. Mas cauteloso, comecei uma tática recrutável, pois muitos não mereciam comer do meu bordel, já que estavam comemorando com peso de lamentável por tentarem naquela guerra matar todo o meu quartel. Passei a me preocupar com todo aquele inimigo que ocupava meu salão com o ingresso de perdoado. Enquanto meus homens bravos tratavam todos amigos, pois já se encontravam fracos e embriagados, pensei se talvez seria o cavalo do novo tempo, da Troia da velha história, armadilha de acovardado. Passei a pensar melhor e sorri ao me deparar com um bom pensamento sábio que muito me confortou. Era mais que merecida a vitória a festejar, e pobres os perdedores a hora também matou, pois junto a quem matou lhes vieram se deleitar. Se fosse uma emboscada, passariam a se chamar de homem que perdeu a guerra a covarde que se humilhou. Foi uma pena me sentir melhor apenas no fim da festa.
quando todos já dormiam, contentes, comemorados. Os inimigos, se não foram campeões levando tiro na testa, ganharam, porém, a paz dos homens mais preocupados. 21 de fevereiro de 2013, 19 horas e 32 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Prato vazio aquecido pelos embalos de sábado à noite. Gente sem ter amor, prometendo fidelidade à balada que vem vindo. Se maquiam, ligam o carro e se avexam pro vexame. O domingo, quando nasce, desejam nem ter vivido a experiência de ter bebido copos cheios, com vidas pela metade. Pois, em verdade vos digo, que se tens quem te alegre, não troque por vaidade. Um sofá preenche mais, balada é abrigo covarde, de quem sai com melhor roupa para encantar quem nem conhece e volta com pior alma para a tristeza dos de casa. 10 de agosto de 2013, 20 horas e 59 minutos. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: O dia em que matei uma amizade. E eu que só tenho 25 anos e já vi tanta coisa mudar nesse mundo de amizades. Gente que foi sem avisar, outros que chegam sem pedir. Uns que fingem que esqueceram, mas não negam a oração antes de dormir. Uns que guardam as fotos, mas não guardam os momentos. Outros mantêm a gratidão pelo pedaço de pão de queijo que eu ofereci na terceira série. Eu vou fingir mais 2 tanto para testar quem são os verdadeiros, de verdade. Quem sabe assim eu descubra que falso sou eu. Somos falsos por natureza, porque os tempos mudam, os gostos mudam e muitos amigos não mudam. Ou melhor, mantém-se no mesmo caminho enquanto viramos à direita para não matar a tartaruga perdida na estrada. Quem está errado entre nós, camarada? Você matou a tartaruga e eu matei nossa amizade. Qual dos 2 bichos duraria mais se mantivéssemos vivos? O problema é que os 2 morreram. Faltou comunicação entre nós. Faltou amizade de verdade. Fortaleza, 20 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Amor de Cabaré. Hoje visitei um cabaré, daqueles de fé, saca? Onde as garotas não têm sequer o direito de escolherem seus próprios drinks, que dirá escolher no altar o qual se ora, mas ganham, em 1 hora, muito mais do que quem paga. Tem cerveja importada, mulheres e seus anéis. Tem homem de toda classe, tem até os que não têm. Tem mulher que ri baixinho, outras lá no cantinho, mas atrás de cada uma, homens que estão em casa, sem saber se torcem para a mulher trazer muito dinheiro ou apenas seus brinquedos intactos. Elas não beijam na boca, vi uma delas esclarecendo para o cliente da mesa ao lado. Eu, que nem fui cliente, fiquei imaginando como começaria o romance comprado. Afinal de contas, quem paga exige. Fosse então o Eike Batista, sorri ao imaginar até o que elas teriam beijado. Mas vi no olhar de cada um a tristeza falando mais alto. Onde, por muito tempo, eu achava que, se sexo é ótimo, vindo com alguns tostões passaria da conta. Pensando mais devagar, se sexo é o que mais nos causa emoção, fazer isso como profissão, não sei se vale a pena tornar interesseiro aquilo que, em nossas vidas, como poucas coisas, vale mais do que dinheiro. Fortaleza, 22 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Marketing falho. O que difere uma santa de uma puta? Seria um vestido educado que esconde um pecado ou a atenção que recebe a beleza da saia curta? Seria assumir um desejo no tempo errado ou se esconder, ainda que no tempo certo, atrás de uma falsa conduta? Conheci uma moça que finge ser santa para não perder a mesada do pai, enquanto outra finge ser puta para conseguir sua liberdade. Existem moças que vão à TV falar de suas fantasias, enquanto outras negam, em segredo, até suas vontades. O que difere uma santa de uma puta? Seria o que se mostra ou o que se deseja? Uma santa bebe água, uma puta uma cerveja? E se uma santa sentir tesão e a puta for à igreja? Quem vai para o céu? Quem se deita tem coragem de ir à luta? Mas a puta se deita mais quando resolve ir à luta.
Já a santa luta menos se desejar ser puta? O desejo está na mente, mas são os atos que assustam. O que uma puta faz na igreja, enquanto uma santa foi ao carnaval? Quem vai pro inferno? Uma vez saí com putas que me fizeram querer ser santo. No outro dia saí com santas que pecaram como putas. E eu? Eu quero ser puto e santo pro mundo. Porque até quem foi santo não agradou todos os putos. Já há putos que são heróis para todos os santos. Vão dizer que sou puto porque comparo santa com puta? Ou vou dizer que sou santo por tratar todas iguais? Vão ler e vão gostar? Imprimir ou excluir? Esconder ou indicar? Entender ou me pedir para explicar? Irão se fingir de santa para ver se me insulta ou se fazerem de puta para ver se me encantam? O que difere um texto que se lê de uma história que se escuta? A cena que faz a santa é melhor ou o jeito de ler da puta? Putas sabem ler? Santas sabem atuar? Já vi putas lendo Shakespeare e santas a requebrar. Ora, dancei ao som das duas. Quem vai ligar? Quem vai ouvir? Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai pra putaria? Reza antes de dormir? Fortaleza, 22 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo Tristeza. Mais um meio para ser feliz. Andou me preocupando por esses dias o número de amigos tristes que encontro nas redes sociais. É como se sofrer causasse a eles um ganho de felicidade extra. Isso me entristeceu, pois são pessoas que não têm motivo nenhum para acordarem cabisbaixos, mas dormem toda noite arquitetando o texto lacrimejante da manhã seguinte. Vão dizer que cada um sabe onde o sapato aperta. Vão dizer que me importo demais com a vida alheia. Vão dizer um monte de bobagens sobre minha observação para no final dizer que tenho razão. Pois não é possível que, havendo saúde, família, paixões, dinheiro e tudo mais, morando em Taj Mahal, reclamem por não curtirem piscinões de ramos. Espera. Ontem mesmo publiquei um trecho musical na minha página da mesma rede social que dizia: "Pra mim, quem sempre sorri é falso ou viado." Trecho da música Quanto do Projota. Logo, se muito riem, estranham. Se muito choram, critico. Se muito me criticarem, rirei ou chorarei? Calarei ou revidarei? Só sei que falar dos outros é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é falar de si. Porém, enquanto escrever for um remédio que me faz afrouxar os excessos mentais, exercitarei falando até de Cristo. Afinal, é melhor do que chorar a dor de madalenas que não queremos para nós, mas fingimos cicatrizes que desenhamos como tatuagens, muito mais pela estética que pelo significado. Por não terem do que chorar, acabam assassinando inocentes para se ter motivos, enquanto poderiam estar procurando um jeito de ressuscitar os mortos, só por não ter o que fazer. Fortaleza, 22 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo Sentimentos Criminosos. Um tiro dado sem treinamento dificilmente acertará o alvo. Não é preciso concentração para mirar no que se vê e acertar o que não se quer. Logo, jamais nos iludamos ao acertar a garrafa na primeira tentativa, pois o acaso existe, e é assim que surgem as vítimas de balas perdidas. Não nos impressionemos com as notícias dos telejornais. Jamais. Mantenha calma, pois amanhã pode ser eu ou você vitimado pelo crime, em meu alcalço. Torçamos para que, ao menos, não sejamos estatística das balas perdidas. Que seja, ao menos, o susto de um beijo roubado. Porém, se o beijo for dado sem treinamento, dificilmente encantará quem é beijado. Mas, assim como os tiros, é beijando para tudo que é lado, até que um dia se beija com o intuito de matar apenas a solidão e acaba acertando o inocente coração. Coitado. Fortaleza, 22 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo Extra Lubrificado. Queremos nos interessar por alguém, mas preferimos que não percebam.
como se isso fosse alguma fraqueza no mundo onde o forte é quem não se apaixona. Acontece que interesse escorre pelos olhos facilmente. Enquanto achamos que só a mente está incomodada com certa presença, todos que estão presentes conseguem sentir o cheiro que fumaça pelos ouvidos. É fogo, mas achamos que transparece como água. Um trago e... mais tarde passo aí. Ok. Alguém mais vai vir? Sim, algumas pessoas a mais. Ok. Vem como é fácil perceber quem é a pessoa interessada no diálogo acima? Acontece que, sinceramente, eu acho até engraçado olhar e com um cara de pau perguntar a que horas o coração para. Como se fossem as pilhas o problema. Depois de tanto tempo sem rodar, eu me preocupo com quem continua trocando as energias quando a solução é apenas um pouco de lubrificação nos ponteiros. Um tic-tac a mais e outro a menos faz toda a diferença para o auditório. Pena que haja atores que não se atentem a isso. Fortaleza, 22 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: O Brilho da Favela. Uma amiga me mostrou uma pesquisa e juro que abri um enorme sorriso ao ver que o bairro no qual moro, o Pirambu, não bastando estar no ranking dos 10 piores bairros de se morar da grande Fortaleza, ainda ocupa o pódio com o alto terceiro lugar. Logo depois, com um sorriso agora um pouco mais preocupado, decidi que falaria a respeito. Não me orgulhando de ser favelado, mas consciente que favelado para os ouvidos nobres é sinônimo de vagabundo. Já perdi amigo vítima do crime. Já perdi amigo aprisionado pelas drogas. Vi melhor aluno da sala se tornar ladrão de bicicleta. Desde crimes mesquinhos, que não deixam de ser crimes, a crimes mais tenebrosos, que não deixam de ser mesquinhos. Não me orgulho, mas também não nego ter vivido. Acontece que, dentre mortos e feridos, existem os nobres favelados. É uma massa. São crianças que estudam e se tornam ótimos profissionais, mas não tardam em se mudar do bairro, influenciados por notícias como essa. Onde não buscam o conforto de melhores lares, mas fogem do desconforto dos julgamentos daqueles que compõem o ciclo dos desinformados. Maldito sistema que impõe classe nas condutas, maldito sistema que impõe rótulos nas condições de morar. E não nos crimes que se praticam, quando no Congresso um único criminoso é mais audacioso do que 1000 ladrões de bicicleta. Ainda assim, aquele só é condenado a 10 anos e 10 meses de cadeia. Talvez pela sua nobre casa à beira do Lago Paranoá. Maldito sistema que tenta marginalizar todos aqueles que leem jornal em busca de informações e acabam descobrindo que nasceram condenados. Sem soluções, sem chances, sem notícia positiva, sem notícia do seu povo. Opa! Meu riso nesse instante ressurge com vibrações mais agudas. Ouçam só. Nós favelados somos mal vistos pela sociedade abastada de dinheiro, enquanto somos abastados sem precisar dele. Ser pobre é uma condição de alma e não de bolso. Temos condições suficientes de fazer tudo que qualquer pessoa possa fazer, com uma diferença. Precisamos economizar recursos, precisamos trabalhar um pouco mais. Precisamos enxergar que, enquanto estaremos realizando sonhos, existem bandidos, nossos vizinhos, destruindo os sonhos de muita gente. Isso faz daqueles que moram na favela mais humanos do que aqueles que assistem ao Tropa de Elite e acham que humanos não devem morar ali. Não. Quem mora em bairro nobre não tem culpa, tem condição. Se eu puder, meus filhos se criarão em bairro nobre. Mas, diferente de quem julga pela geografia, saberão o valor de um aperto de mão e entenderão que o grande pai que eles terão se criou em meio ao tiroteio, protegido pela vontade de ser feliz, independente do como, independente de onde. Eu, feito pai, contarei histórias bem escritas, porém nem sempre bem acabadas, para que eles saibam que o valor da lágrima de quem perdeu um filho por crime, caso de muitas mães, tem sabor amargo, mas vale como experiência quando comparada ao sorriso falso de quem submete o filho à má educação, achando que um iPhone vale mais do que um livro. Fortaleza, 22 de março de 2020.
Emanuel Souza, para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Carta a quem não merece. Em meados de 2003, foi em meados de 2003 que eu me tornei o que sou ainda hoje. O curso de férias de fotografia, os versos para a Semana Cultural, o mesmo Michael Jackson, os mesmos hermanos e os mesmos erros têm me conduzido até meados de 2013. Conheci pouco mais que minha cidade, sozinho, pensando nos dias em que sofri por estar acompanhado. Sofri dobrado. Descobri que meus amigos sempre serão meus amigos, mas sempre haverá ajudas. Sem alarde. Embora não seja Cristo, perdoar eu deveria ter aprendido, mas apenas aprendi a não confiar nos antigos mais que nos sinceros. É possível ser irmão de ambos ou morrer vitimado por qualquer. Existe diferença entre idade e maturidade. Ah, existe. Como também existe um vai lá, querendo dizer torço por você, e um vai lá, querendo dizer eu nunca suportei teu riso quando eu só pude chorar. Demorei em ler as mentes, de quando mentiras falas ou quando verdades mentes. Demorei um pouco mais para entender o sentido de rimas com palavras homônimas perfeitas. Mas isso é outro assunto. Muito tempo, muitos trechos, muitos textos e muita coragem me fizeram escrever um livro. Para fugir da solidão, quem sabe? Mas eu tenho um certo medo que minha obra venha a me trazer a maldita solidão que eu tanto temi. Alguns amigos, descobri, não aceitam uma ideia fazendo assim: concorda comigo? Tamo junto. Ou pior, tem opinião própria? A minha é a que vale. Estamos em guerra. Já pensei em desistir de escrever, apesar de já me considerar um escritor. Sim, sou um escritor. Se bom ou ruim, não sou eu que digo. Mas o que sou ou não, sobre isso tenho poder. E foi com essa consciência que baixei a cabeça procurando me manter educado, calibrei as minhas pernas e decidi que caminharei mais um bocado. E matarei um por um dos amigos que me são falsos, procurando livrar a próxima geração de livros meus dessa coja de covardes que tragam do mesmo cigarro, mas te queimam a qualquer sorriso, buscando te ver chorar por não saber viver do próprio quintal. Sempre que eu perceber que um amigo se foi, farei disso um novo verso, como lembrança da covardia, e pregado no meu quarto será como o chifre de boi que matei sem ter coragem para vingar a sacanagem do pilantra que tratei como irmão, noite e dia. Fortaleza, 22 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: A mutação das intenções. Orações depressivas. Se um conhecido contraísse alguma doença, pedíamos a Deus que a cura lhe fosse dada, embora houvesse a certeza que hora ou outra teríamos que ir ao encontro do Pai. Mas os dias já não são tão propícios. A vontade de viver já não é mais tão acentuada em nossos desejos e a sede pelo paraíso só aumenta enquanto antes era grande, mas maior era o medo da morte. Nas igrejas sentimos muito mais o clima de despedida que mesmo de celebração. A saúde não nos acompanha mais. Os pedidos por milagres foram se transformando em pedido de salvação e todo irmão que carece de cuidado especial por conta de estar com saúde debilitada recebe, ao invés de orações, remédios, cuidados especiais, batismo e adeus. Toda música cantada na igreja era motivo para sentir Deus entrando ao ouvido adentro. Toda saudação era, na verdade, um laço de compromisso para um novo encontro no próximo domingo. Mas tudo anda muito mudado. Fechar os olhos é dar bobeira para o arrastão que está prestes a começar. Pedir cura é desejar que as dores se prolonguem, visto que o pior está por vir e toda saudação escorre por entre os dedos lágrimas que cantam muito mais alto lamentar a despedida que mesmo a graça do reencontro. Nas igrejas faz silêncio. Os irmãos se olham julgando quem dali tem mais pecado, quem dali tem mais dinheiro, quem dali tem mais respaldo, quem dali está mais doente. Porque certeza nenhuma mais se encontra de joelhos.
Houve um tempo em que pecar era uma opção. Hoje o pecado virou necessidade construída pelas grandes redes de televisão. Tenho a impressão de que Deus está na sua última jornada. Acredito que Deus fez o que pôde por nós, mas nós não fizemos um mínimo para Deus. O que o leva hoje a dar as costas como quem diz: eis uma nova Babilônia. Deus não se acovardaria jamais abandonando suas criaturas pelo fato delas o terem abandonado. Deus não se acovardaria jamais e por esse mesmo motivo nos fez entender que os dias não são os mesmos. Que Ele não está mais presente e cura já não há. Mas ainda há esperança de vida eterna pelos dias que ainda tivemos o privilégio de desfrutar, ainda sãos. É o fim com cara de abandono, mas de oportunidade oferecida de sobra quando todos deveriam usar a fé para garantir o futuro, mas usaram entorpecentes como meio de diversão. Os filhos foram geneticamente alterados, mas o pai não. Se é que ele já não está longe demais para ser verdade nos dias de hoje. Fortaleza, 8 de dezembro de 2014, 11 horas e 6 minutos. Fortaleza, 22 de março de 2020, Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: A manifestação da massa na era das mídias. Todos parecem mais influentes enquanto todos estão mais acomodados. Todos parecem mais destemidos, audaciosos, enquanto todos estão mais retraídos, sem coragem, amedrontados. Todos parecem importantes, enquanto são apenas plateias de espetáculos onde aparentemente tudo está ao alcance do mouse. Mas realmente cordões de ouro continuam sendo possíveis somente àqueles que nasceram em berço similar ou, na pior das hipóteses, aqueles que têm como argumento a má distribuição de renda e que a redistribuição deve ser feita à base da violência. É a manifestação da massa na era das mídias, onde tudo parece estar ao alcance do mouse, mas tudo está, na verdade, cada vez mais distante da realidade. A marcha da maconha ganha adeptos mais pela festa do que mesmo pela causa. Daí o consumo aumenta por parte das pessoas que não têm sequer noção de onde querem chegar, que dirá de onde realmente estão. É a manifestação influenciada pela vontade de ser parte de determinada tribo, mas inocente quanto à causa e ao efeito do que é seguir filosofia ainda discriminada pela sociedade. Fossem realmente militantes, digo os que querem diversão e não resultados, estariam dispostos a enfrentarem argumentos tais como os dos pais que, embora careta, ético apenas o suficiente para amedrontar moleques que não sabem distinguir brincadeira de quebras de paradigma. A moral contemporânea está no volume de alcance popular, e isso tem investido a ordem do sucesso que antes era, resumidamente, projetar, executar e controlar as reações. Hoje, o impulso faz com que hajam, antes mesmo de pensar, o que inverte a ordem do fracasso. Começam perdendo e terminam apenas arrependidos. Nunca vencedores. Às vezes sortudos, mas nunca merecedores. As redes sociais são como os cartões de crédito, por exemplo. Se soubermos usar, beleza. Os benefícios são incomensuráveis, mas se confundirmos a margem de possibilidade com os limites de realidade, fudeu. Chegaremos em casa todos os dias cansados de tanto sonhar, frustrados por nunca chegar e o pior, enxergando possibilidade naquilo que não passa de pixels estampados no computador. 3D, Full HD, tecnologia com IPI reduzido para aumentar as esperanças, reduzindo assim o tempo de ação. O bom de tudo isso é que a expectativa de vida tem diminuído, o que consequentemente reduz o período de sofrimento daqueles que gastam grana com bebidas luxuosas a fim de fazer parte da tribo ostentação. Mas pedem carona aos amigos, pois o IPVA do carro próprio não anda lá de bem com os órgãos fiscalizadores. Um dia desses comprei um iPhone. Agora sim eu posso tirar fotos na frente do espelho. Fortaleza, 11 de dezembro de 2014, 15 horas e 36 minutos. Fortaleza, 22 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo: Professor João. Era uma vez João,
Garotinho, 5 anos e gostava de estudar. No almoço, Joãozinho adorava o seu feijão, que lhe dava muita força para poder brincar. Na escola, Joãozinho era aluno nota 10, pois assim o pai se orgulha e tudo ao filho dá. Mas o pai de Joãozinho não calçava os próprios pés para poder o seu filhinho ir calçado estudar. Se comprava o feijão, lhe faltava o arroz. Era assim a vida simples que passava Joãozinho. Mas o dia da criança nunca ficava para depois. Era sempre dado um jeito de comprar um bom carrinho. Certo dia, noite fria, a vida não fez sermão. Joãozinho, muito novo, viu seu pai adormecer. Joãozinho, 5 anos, voltou a se chamar João, por não ter mais inocência ao ter que a morte conhecer. Ele cresceu e virou cão. Da vida que ele tirou o pai, mas lhe exigiu o dever de sessão. Ele apenas disse, foda-se. Fortaleza, 7 de janeiro de 2015, 11 horas e 22 minutos. Fortaleza, 22 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo 100 palavras. Faço parte de uma academia onde os exemplos são bem reais. Os conselhos são dados quanto mais se tem idade e não dinheiro. Ouço, deslumbro-me e, de acordo com o que eu acho necessário eternizar, eternizo em palavras escritas que, às vezes, muito mais me soam como se fosse a minha própria biografia. O meu pirambu, desde eu menino, tem me feito um homem reto, sem papa na língua, muito menos dedo engessado. O meu bairro me fez homem valorizador de sorrisos, esforços, fundo de quintais e castanhola para os meninos brincarem. Eis que sou faísca da energia de uma favela. Sou feito de sorrisos e lágrimas, desde nascimentos como o do Raul, a assassinatos como o do meu grande amigo Ailton. Sou feito de vivências que, filtradas, poderiam virar páginas de ouro, mas, lógico, sobram páginas de lixo também. Mas venho através deste falar daquilo que me deixa sem palavras. Nessa hora devo estar amando uma linda mulher. Isso sim me deixa sem palavras. Mas de um ser que se diz parte dos que ouvem, deslumbram-se e, de acordo com o que acha necessário eternizar, eternizam, ficar sem palavras num momento tão sublime não soa contraditório? Soa. Mas não tenho culpa se, com a mesma arma com que as conquisto, elas, quando duas, me convencem a atirar no próprio pé. Eu emudeço, eu endureço para depois morrer. Porque perco toda e qualquer companhia sempre que começo a amá-las, pois se convencem da minha força através das palavras, para depois se decepcionarem com o meu silêncio derivado da admiração indescritível. Quem dera eu saber amar. Fortaleza, 9 de janeiro de 2015, 16 horas e 57 minutos. Fortaleza, 22 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo Fofo. Com cuidado, ajeitado. Estou chegando, tá? Prepara um jantar e mantém a chama acesa. Na verdade, não há fome para o jantar. Esquece o romantismo e se põe de sobremesa. É que vim para ser malvado, poesia faço em prosa. E se for para ver novela, fico aqui para ser maduro. Fina roupa, pouca roupa, com tesão me espera a porta. Ou se preferir ação, chego assim, pulando o muro. Mas se acha meu pau duro muito rude para ser rima, não te dou mais esse verso que te fiz para ser legal. Vou-me embora, já agora de mansinho. Pois se queres um romance, minha dona, tô sem clima. Me desculpa se pra valsa eu vim em clima carnaval. Volto pra falar de amor noutra hora. Bonitinho. Fortaleza, 15 de novembro de 2013, 15 horas e 51 minutos. Fortaleza, 22 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo Sob a luz da lamparina, aquela que revela. Enamorados paramos por dias, sob a luz da lamparina, luz amarela. Coloco as cartas no pano e digo, as mordomias
foram mimos que eu daria a todas elas. Inclusive a luz amarela, aquela que revela a nudez que a luz azul esconde, as da telefonia, que enaltece a fantasia e esconde as sequelas, encaixando gente em gente que jamais se encaixaria. Por isso os mimos devem ser a todas, sem poupança como com quem se casaria, fazer das tripas o coração, sem exceção, para que quando sob a luz amarela, aquela que nos revela, embora nada fique claro para nós, possa ficar claro quem é nós para todo mundo. Fortaleza, 27 de março de 2019, 19 horas e 13 minutos. Fortaleza, 22 de março de 2020, Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo, Carta para Rita. Rita faz disto carta para o povo. Ora, dessa forma, Rita faz povo contra si. Pelo bem e pelo mal, sabe disso. Faz nascer inveja que dá nojo, faz o vaidoso debruçar-se sobre ti. Sim, disso Rita sabe. Mas nem tudo é sobre o ti, existe o mi. Desta forma, Emanuel faz carta para o povo. Ora, Emanuel faz povo em volta. Pelo amor e pelo dinheiro. Estou errado? 2 coelhos com uma cajadada só. A necessidade do ser humano é uma só. Evoluir para o artista invertido. Se afoga ao mesmo tempo que fica rico. Se não de dinheiro, de amores como o de Rita. Fortaleza, 21 de janeiro de 2019, 9 horas e 24 minutos. Fortaleza, 22 de março de 2020. Emanuel Souza para o audiobook Pirambuense do Fim do Mundo. Capítulo, Não ignore aquele último dente, o sujo. Escovamos nossos dentes muitas das vezes com pressa, de forma a, muitas vezes, não se importar com um resto de sujo. Se você é de outro jeito, meu caro, conversa. Costumo retratar um lado que está apenas de um lado do muro. E o outro lado me interessa, assim como deveria importar a todos aquele velho resto de sujo. Removê-lo de si é a questão, com reza, senão ele cresce e mostra seu lado obscuro. Corrói um dente querido, esquecido apenas pela pressa do dia a dia que nos ilude. Seriam apenas 10 segundos a mais de atenção e de cuidado, que transformariam aquele último dente, mas que sempre parte mais cedo, em apenas mais um, que faz toda a diferença. Sim, com reza, para que jamais ignoremos todos que fazem parte de uma bela mordida. Fortaleza, 6 de janeiro de 2019, 13 horas e 26 minutos.